Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje vamos falar sobre os livros que eu li em janeiro. Eu esperava ler muito mais em janeiro do que eu li, mas os livros que eu li eu realmente gostei bastante. Eu acho que foi um mês um pouco mais devagar do que eu imaginava, porque eu senti que eu não consegui ler o que eu gostaria, sabe? Mas é porque eu fiz aquela minha promessa pra vocês e eu tô cumprindo, de que eu só vou ler 5 livros por vez. E então eu tinha deixado alguns livros começados em 2022 e eu tava tentando ao máximo terminar eles em janeiro agora pra poder, né, começar livros novos. Então foi a minha prioridade. Bom, o primeiro livro que eu li foi o primeiro livro que eu terminei, né? Que foi uma fanfic, que é Manacled, que é esse daqui, que eu esqueci o nome agora. Mas é uma fanfic. E assim, eu gostei bastante. Eu gostei porque fugiu bem dos livros. É uma fanfic de Harry Potter que misturou umas coisas assim. Gente, vocês estão ouvindo o vento? Tá começando a chover e tá um vento absurdo. Bom, vamos torcer pra vocês não estarem ouvindo isso, porque tá uivando aqui. Meu Deus, tá chovendo muito. Eu acabei de chegar em casa, nossa, eu acabei de fugir da chuva. Tá, enfim. Mas é uma fanfic, Dramione, que vai falar, assim, vai misturar aspectos de Harry Potter com aspectos de O Conto da Aia. Eu gostei porque, pra mim, foi como se fosse, assim, uma história completamente diferente dos dois mundos. Então, não me pareceu uma cópia, me pareceu assim como se fosse realmente um terceiro mundo que por acaso tinha características de Harry Potter e de O Conto da Aia. Eu não sou uma pessoa que lê fanfic assim, de tipo assim, ficar fascinada e ler inteiro, porque é uma fanfic de 700 páginas. E cara, me prendeu. Eu fiquei bem curiosa. Não é uma fanfic pra todo mundo, tem vários gatilhos, mas ela, sabe, eu achei muito interessante. Não sei. Tava na praia, não tinha levado livro, só tava com Kindle e eu fiquei, vamos ficar com isso aqui mesmo. Enfim, daí o outro livro que eu finalizei, o meu segundo livro finalizado, foi o livro que virou o livro favorito do mês de janeiro, que com certeza vai entrar nos favoritos do ano. Gente, A Casa dos Espíritos, que eu vou deixar aqui do lado também, porque assim que eu terminei de ler ele, eu já implorei pro Guilherme pegar e ler, porque eu precisava conversar sobre esse livro com alguém. Foi um livro, assim, que demorou muito pra eu ler, eu comecei ele em novembro, mas assim, não foi porque eu não tava gostando. Eu tava gostando, mas eu realmente não tava conseguindo ler no mesmo ritmo que eu tava lendo antes. É um livro que vai contar a história sobre uma família. Ele vai falar, assim, a história de uma família no decorrer do tempo. Começa com a Clara, quando ela tem mais ou menos uns 10 anos, e a gente vai ver a Clara crescendo, a gente vai ver a Clara casando, a Clara tendo filhos, daí a gente vai começar a ver a história dos filhos da Clara, e daí do neto da Clara. Então, assim, é uma história sobre essa família e sobre o que estava acontecendo no cenário político chileno dessa época, enquanto a família estava se desenvolvendo. É uma história muito bonita. Ela, pra mim, assim, quando eu imagino essa história assim na minha cabeça, ela começa como se fosse assim um cor-de-rosa com glitter, porque é um livro muito gostoso assim, de realismo mágico, que você acompanha a princípio uma criança e a família dela, então é uma coisa assim bem mais leve, divertida, cheia de aventura e magia. E daí, desse rosa com glitter, ele vai aos poucos se tornando degradê até chegar ao preto. Ele vai ficando cada vez mais sombrio, cada vez mais realista e cada vez essa magia, assim, vai se perdendo e vai dando espaço para conversas sobre o cenário político chileno, sobre a ditadura, sobre o que foi acontecendo, assim. E nesse realismo mágico, ele acaba dando espaço para
uma história sobre tragédia, sobre luto, sobre perda. É uma história muito, 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 muito maravilhosa. Foi chocante ler ele no período que eu li, que foi do dia 1º de novembro até mais ou menos assim, o dia, sei lá, 15 de janeiro, porque a gente foi bem assim, do final das eleições, né, até o que aconteceu dia 8 de janeiro, logo após a posse. E assim, acabou que casou com alguns eventos muito parecidos no livro. E eu fiquei um pouco assustada, eu fiquei um pouco temerosa. Eu admito assim que eu fiquei mal, eu chorei. É um livro que eu acho que todo latino-americano tem que ler. Porque a gente sabe que a ditadura chilena não foi a única. A gente sabe que muitas questões políticas estão se repetindo. E a gente sabe que o povo sofre. E é um livro que mostra essa realidade. A escrita da Isabel Allende, ela é muito mais profunda do que eu acredito que qualquer outro autor poderia ser. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando ela começa a contar sobre a ditadura, ela fala sobre esse presidente que foi eleito pela massa, pelos trabalhadores. E esse presidente realmente existiu, realmente foi verdadeiro, e era o tio dela. Então, assim, quando você lê essa parte do livro, eu senti uma dor pela família dela, sabe? E eu consigo imaginar, assim, tipo, como deve ser dolorido ter que escrever uma parte da sua história, da sua família, de uma forma tão explícita. Então, assim, eu realmente não acredito que isso tudo que eu falei pra vocês seja spoiler. Eu acredito que é uma informação importante que vocês devem levar em consideração quando começarem o livro, justamente por conta desse degradê, sabe? Porque começa muito gostosinho, um realismo mágico, cheio de aventura, cheio de magia. Gente, o vento tá bem forte. Mas vai piorando. Mas é uma história muito importante, realmente, de fato. Enfim, é um livro muito delicado pelas suas tantas transformações. E assim, parece que você tá lendo vários livros ao mesmo tempo, porque você acompanha a história de vários personagens em vários contextos diferentes. Então, eu gostei bastante. Enfim, depois que eu terminei um dos melhores livros que eu já li na minha vida, eu peguei e falei, eu não aguento mais. Eu simplesmente não aguento mais. Eu preciso acabar com esse livro. E, gente, eu finalmente acabei com Ana Karenina. E assim, eu expliquei no vlog pra vocês, mas eu vou falar de novo. Eu não gostei desse livro, mas eu acho que é muito pela a forma como eu li ele. Eu acho que eu não li ele da forma como ele deve ser lido, porque eu demorei mais de 1 ano pra ler ele. Eu parava, assim, por meses, eu não pegava. Então, assim, eu me desconectei muito da história em vários momentos. E eu acho, assim, que quando você começa a fazer isso, primeiro, talvez seja a hora de não pegar esse livro de novo, mas se for pra continuar com isso em mente. Porque, assim, eu acho que Ana Karenina não foi um bom livro pra mim. Agora, talvez, se eu estivesse em um outro momento de vida, ele fosse muito bom. E eu acredito em todo mundo que fala que é um ótimo livro, que é um dos livros favoritos da vida e tal. Porque ele tem conteúdo pra ser. É só que pra mim não rolou, sabe? Aqui a gente vai encontrar a história de vários personagens, mas basicamente temos 2 protagonistas, que é a Ana e o Lievin. E nessa história de 2 protagonistas diferentes, a gente vai ver como que é o cenário russo, com a sua burguesia, as excentricidades da família real, as excentricidades das pessoas que têm dinheiro e que o tédio acaba sendo ferramenta para vários escândalos, né? Então, eu gostei, eu acho que existem vários debates aqui que são muito importantes. Por exemplo, eu gostei muito de vários questionamentos que o autor teve em diversos momentos no livro sobre o papel materno, o papel paterno. Aqui ele questiona muitas vezes as posições de alguns personagens em relação aos seus filhos, e é uma coisa que pra mim é importante, porque justamente é meu tema de estudo, né? Mas porque eu gostei de ter visto isso num livro clássico.
do ponto de vista de um homem, porque apesar de ele ter escrito a partir de pontos de vista de uma mulher, de homens, aqui a gente tem esses dois protagonistas, mas a gente consegue o ponto de vista de diversos personagens, né? Então, eu acho assim que foi importante pra mim pra ter uma visão de como que é, sabe, essas pessoas lidando com essas questões. Gostei de alguns debates sociais que ele teve aqui. Gostei também de algumas questões, principalmente em relação aos relacionamentos, às construções de relacionamento. Achei que teve vários clichês aqui. O relacionamento do Lievin era muito cheio de clichê, da Ana também, mas eu acho assim, a forma como os dois se desenvolveram foi muito diversa. Eles caminharam e é muito engraçado, assim, eu acho que, na minha visão, eles começaram de uma forma paralela e eles foram se cruzando e se distanciando, sabe? Então, é muito interessante a forma como eles se interagem ali. Gostei bastante de vários pontos que eu encontrei aqui no livro, mas é o que eu disse, não foi pra mim. Pra mim, o ato de ler ele estava sendo torturoso, sabe? Eu não aguentava mais, eu só queria acabar com ele. E eu acho assim que quando eu tenho essa perspectiva sobre um livro, quer dizer que não tá sendo muito legal. Então, não foi muito bacana essa perspectiva. Mas, enfim, terminei, tá lido. Se um dia eu quiser reler, eu já sei mais ou menos o que esperar, né? Outro livro que eu não tenho aqui, porque eu emprestei daí pra uma amiga do trabalho, foi o Holocausto Brasileiro. É um livro que eu gostei bastante. Eu acho que é um livro muito importante para nós brasileiros lermos, principalmente se você faz psicologia, principalmente se você estuda sobre assistência social, se você estuda sobre saúde pública. Livros imprescindíveis. Fala muito sobre a nossa história. Eu gostei bastante da escrita da Daniela Bex e com certeza quero ler outros livros da autora, porque eu gostei da forma como ela trouxe os elementos da colônia, né? Porque aqui a gente vai ver a história, mais ou menos, de como era o Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena e como ele foi se desmantelando. Ele vai falar muito sobre as políticas públicas de saúde mental. A gente vai ver aqui muitas questões, muitas entrevistas com pessoas que ficaram internadas ali. E assim, é triste, realmente uma história de sobrevivência, uma questão assim, sem brincadeira, é desumano. E é triste pensar que é tão recente na nossa história. Então, é um livro muito emocionante. Eu gostei bastante de ter lido ele e eu fiquei muito tocada pelas histórias. Realmente foi um livro muito bom de ter sido lido. Daí, então, eu acabei finalizando alguns livros que eu já estava em andamento. Então eu peguei e falei, cara, posso começar um livro novo. Então eu comecei A Segunda Vida de Missy e no começo desse livro, eu tava assim, bem mais ou menos. A dona Missy, ela pegou meu coração e estraçalhou. Aqui a gente vai encontrar a história de uma mulher que ela tem 79 anos, ela é uma senhora idosa, ela não tem muito contato com os filhos, ela se vê muito sozinha. Então ela começa a sair da sua casa e ela começa a conviver com o mundinho do bairro dela. Então ela vê uma mãe com uma criança e ela lembra do neto. Então ela fica curiosa pra chamar a atenção daquela criança, pra conversar com aquela criança. Mas ela também julga muito a mãe, porque a mãe ela é toda espalhafatosa. Mas enfim, daí ela começa a querer explorar cada vez mais a vida, né, da vizinhança. Que é uma coisa que ela não fazia. Ela mora nessa casa há anos, há sei lá, 50, 60 anos, e não saía pelo bairro. Então ela não tem contato com essa vizinhança. E daí ela começa a fazer isso, e ela começa a ter relações, ela começa a ter amizades, ela começa a se sentir menos sozinha. Ela adota um cachorro, e ai, a história do cachorro. Ai, gente, ela sabe, tem, aqui vai falar, a gente vê basicamente vários linhas temporais, mas a gente acompanha o presente, né, que é ela, a senhorinha ali, vivendo a vida dela na vizinhança, mas a gente volta pro passado em diversos momentos, na história dela, quando ela tava na faculdade, quando ela era criança, a relação dela com os pais, a relação dela com os filhos. É um livro com uma história muito emocionante, de fato, com uma história muito tocante, de uma senhorinha que ela se sente muito sozinha. Ai, meu coração.
Eu não aguento. Gente, eu não sei, eu tenho um negócio com pessoas idosas, assim, esses livros de pessoas idosas que se sentem sozinhas. Ai, acaba comigo, sério. Ai, um dos livros que eu mais gostei, o segundo colocado, com certeza foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Maggie Chambers. Gente, eu fiquei apaixonada por esse livro, sério. Eu não conseguia parar de ler ele. E é um livro que vai contar a história de uma tripulação, de uma nave espacial, que há muitos anos na frente, aqui no futuro, a Terra já tá despovoada, ela virou inóspita, assim, e daí existem alienígenas, a gente convive, seres humanos com alienígenas pela galáxia, e existem vários tipos, raças diferentes, e aqui vai contar a história de uma tripulação que é responsável por fazer furos fazer buracos de minhoca. Fazer buracos de minhoca. Então eles fazem buracos de minhoca pra facilitar o caminho, né, pelo espaço. Então eles são, cara, eles são aquelas pessoas que ficam trabalhando nas estradas, sabe? É isso, é isso. Eles são as pessoas que constroem estradas. E assim, é um trabalho que não paga muito bem, é um trabalho que não é muito recompensador, assim, socialmente, assim, as pessoas não valorizam muito, mas eles vivem como uma família nessa nave. E eles passam por poucas e boas, por muitas aventuras. A gente acompanha aqui basicamente um ano das aventuras dessas pessoas a partir da chegada de uma nova tripulante, que é a Rosemary, que é uma tripulante que vem cheia de segredos, tem um mistério ali envolvendo a chegada dela. A gente sabe que ela não tá sendo 100% honesta. E a gente vê como essas relações se dão, como essas relações de raças, espécies diferentes se dão. E é lindo. Aqui tem muitas analogias sobre a forma como a gente trata uns aos outros, sobre a forma como a gente trata nosso planeta. E é um livro muito gostosinho de ler. Sério, eu não conseguia parar. Eu ficava fascinada. Como a gente acompanha assim, tipo, um ano, mais ou menos, da história deles, e aqui tem umas 300 e poucas páginas, então assim, a gente vê os melhores momentos, as maiores aventuras, então parece assim que a gente tá lendo pequenas historinhas, assim, sabe? É muito legal, só que, claro, né, existe toda uma cronologia, existe todo um motivo pelo qual essa passagem de tempo, existe um objetivo, né, final. Essa história liga o ponto A ao ponto B, então assim, enquanto o ponto A é o começo da história, a gente tá se encaminhando assim pro ponto B, que é aquele ápice, aquele clímax que a gente sabe que eles receberam uma missão, que é pra abrir um buraco de minhoca num lugar com uma espécie que é extremamente violenta. Então eles têm que passar por um lugar de guerra e tal, então a gente vai acompanhando eles nessas aventuras e... é muito legal, é muito legal. A gente vai descobrindo a natureza das relações que eles têm, a natureza do histórico deles. Aqui a gente vê personagens LGBT, a gente vê aqui personagens com pais LGBT, a gente vê como que é a comunicação entre espécies diferentes e como que se relaciona, como estabelecer uma amizade com pessoas de espécies diferentes, com seres de espécies diferentes, sapientes, né, como eles falam. É uma história linda, de verdade, eu amei, eu tô amando ficção científica, eu tô assim, me degustando demais. E, gente, vamos fazer um parênteses? Eu nunca fiz pra vocês o vídeo dos livros que eu li, agora que eu tô me tocando. Nunca fiz o vídeo dos livros que eu li em novembro e dezembro, né? Fica aí, vou fazer. Vou lançar daqui a pouco. Mas, na verdade, acho que eu já vou aproveitar e vou falar aqui. Vou aproveitar e falar aqui porque esse aqui foi o último livro que eu terminei, mesmo agora em janeiro. Então vamos falar sobre os livros que eu terminei em novembro. Em novembro, eu li apenas um único livro, que foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Foi um livro muito importante pra mim. Eu gostei muito de ter lido ele. Ele vai falar, assim, esse livro aqui é como se fosse a transcrição de uma palestra que a Virginia deu numa universidade. Mas é que, assim, basicamente fala sobre o processo de ingresso das mulheres no ambiente universitário, na academia. E
como que é difícil, como que foi difícil para as mulheres terem acesso a um dos direitos básicos hoje em dia que a gente tem reconhecido, que é o da educação. E aqui ela vai falar, assim, um histórico de como que a literatura, ela nunca foi um espaço para as mulheres, assim como quase nenhum espaço é para as mulheres. E aqui é um debate muito grande sobre como é importante que as mulheres tenham capacidade de ter um lugar só para elas, e como que é um privilégio ter um teto todo seu, um lugar que você pode fechar com chave para poder escrever. E como a escrita, ela só vem com alguns privilégios. Você só vai conseguir escrever se você tiver alguns privilégios. E eu acho que isso, sim, é uma realidade muito, muito, muito presente 100 anos depois da escrita desse livro. Então, assim, aqui ela vai falar que é impossível você conseguir desenvolver um bom livro, você conseguir escrever, se concentrar para escrever um bom livro, se você tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, se preocupar com como vai conseguir dinheiro, se preocupar como vai manter o teto sobre sua cabeça. Então, assim, como as mulheres que publicaram livros no decorrer da história foram mulheres privilegiadas. E como até hoje as mulheres que conseguem publicar têm que passar por poucas e boas para conseguir publicar, justamente porque o mercado editorial não é tão aberto para elas. Aqui, claro, né, ela vai dar um enfoque mais à literatura, ao mercado editorial, mas a gente consegue fazer essa leitura para o mercado de trabalho, no geral. Eu anotei demais esse livro, eu fazia, assim, algumas anotações, eu pegava post-it e escrevia algumas coisas. Eu aprendi muito com esse livro, de verdade. E tem uma frase aqui no final que me pegou demais. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende de liberdade intelectual, e as mulheres sempre foram pobres. Não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos de escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. Aqui ela vai falar, de uma certa forma, assim, sobre esse pensamento meritocrático de que se você quiser publicar um livro, basta escrever. Não é assim. Eu coloco um adendo aqui para a escrita dela, porque ela fala muito sobre um feminismo branco. E um adendo aqui é que piora se você for uma mulher negra, uma mulher preta. Esse foi o único livro que eu li em novembro. Já em dezembro eu priorizei por dar continuidade às leituras, então eu dei uma continuidade na leitura de A Casa dos Espíritos, Ana Karenina, continuei alguns livros que eu já tinha começado e comecei, né, aquela fanfic que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas eu finalizei só um, que foi um livro que eu peguei emprestado do Gui na praia, porque ele terminou de ler, ele falou: Sara, você precisa ler ele. E que foi o link pra eu lembrar de falar pra vocês dessas leituras dos últimos meses, que foi 2001, Odisseia no Espaço. Eu fiquei apaixonada por essa leitura, eu não achei que ia ficar tão apaixonada. Eu tenho um problema muito sério com o espaço, assim, espaço aberto me incomoda, sem gravidade, sem ar, me incomoda. Então, eu me surpreendi quando eu gostei tanto de ler sobre a história, né, de um fenômeno ali de alienígenas em contato com a humanidade, que mostra, assim, muito sobre... é um livro, assim, que fala muito, assim, sobre o desenvolvimento humano, fala sobre alguns elementos que até a Becky Chambers, ela retorna de uma forma muito mais contemporânea e muito mais leve, que é sobre a forma como a gente interage com o outro, a forma como a gente interage com aquilo que é diferente da gente. Você já deve ter visto, né, algumas imagens de 2001, mas caso vocês não tenham, aquela imagem, assim, que tem, do nada, um negócio preto, como se fosse uma porta preta gigante, no meio de uma selva com um monte de macacos em volta. É isso. E não sei porquê, na minha cabeça eu achava que era alguma coisa relacionada ao Planeta dos Macacos, então eu fui pra esse livro com zero expectativa. Eu tava com zero vontade de ler. Eu tava lendo porque o Guilherme falou que era pra eu ler e ele gostou muito, então eu fiquei, cara, ele tá pedindo tanto, eu vou ler. E, cara, eu gostei tanto! Eu acho que eu li em 3, 4 dias. Gostei muito. Foi um ótimo livro pra finalizar o ano. Realmente
Foi um livro que finalizou 2022 com chave de ouro. Eu gostei muito. Eu acho que trouxe aspectos sobre a finalidade do ser humano que, sabe, me fez filosofar bastante. Mas enfim, esses foram então os livros que eu li em novembro, dezembro. Daí, em janeiro, eu li todos aqueles que eu falei anteriormente. E eu dei continuidade a outros 2 livros. Três. Só que o outro, eu mal comecei, então eu nem sei se eu tô contando muito. Mas eu dei uma continuidade com Vozes de Chernobyl, aqui da Svetlana. É um livro que pra mim tá sendo bem difícil de ler. Porque... sabe? É uma história muito... pesa, sabe? Pesa. Então, assim, eu tô aqui na página 80 e poucos do livro, que tem, umas 300, quase 400 páginas. Então, assim, faltam 300 páginas pra ler ainda dele. Mas, por que eu fico meio assim quando eu leio ele? Porque aqui a gente vai encontrar relatos reais de sobreviventes, sabe? E é muito triste ver a impotência, se deparar com a impotência da humanidade a partir desses fenômenos. Então, assim, livros de não ficção me pegam muito. Então, se livros de ficção me pegam, imagina de não ficção. Mas eu tô gostando bastante, realmente. É um objeto de interesse meu, esse estudo sobre Chernobyl. Gostei muito daquela série de não ficção, aquela série documental, né, da HBO. Muito, muito boa e recomendo pra vocês. E outro livro que eu dei continuidade, mas assim, ó, tô na metade, mais ou menos, que é As Bruxas, da Stacy Schiff. Eu não tinha gostado tanto dele quando eu comecei da primeira vez, mas agora eu tô gostando bem mais. Eu gosto muito dos comentários dela. Ela aqui vai contar a história sobre as bruxas de Salem, as infames bruxas de Salem de 1600 e poucos, e como que foi o julgamento delas. E assim, é revoltante, porque assim, a partir de relatos de adolescentes que estavam fazendo brincadeirinhas, por maldade, mulheres ficaram presas, mulheres e homens, crianças, idosos, ficaram presas em uma cadeia insalubre por meses, passaram por um julgamento que não tinha ninguém formado em direito. E assim, cara, foi é assim, tanta incongruência, assim, eu acho que essa mitologia das bruxas de Salem é tão viva nos Estados Unidos até hoje, justamente porque é um absurdo que aconteceu, sabe? Não é possível. Aqui, eles estão falando, assim, sobre as primeiras colônias, né, da Nova Inglaterra, ali nos Estados Unidos, e como elas eram formadas por tantos puritanos que estavam guerreando contra os índios nativos, contra os franceses, contra outras colônias. Então era assim, um ambiente extremamente hostil, de puritanos que acreditavam muito na penitência, que acreditavam muito na hipervigilância. Então ela fala assim, em um momento que observar estava no cerne da atividade puritana. Quer isso significasse examinar o céu, quer vasculhar a si mesmo, quer bisbilhotar os vizinhos. Então, assim, a partir do momento em que algumas jovens começaram a falar que estavam sendo possuídas e que foram levadas à loucura por fulano e ciclano e beltrano, cara, é uma cadeia, assim, de atrocidades que vão acontecendo. Você vê os relatos do julgamento e é incrível, assim. Se uma pessoa ia lá em frente ao júri e falava que ela não tinha feito nada, que nem conhecia as meninas, e as meninas começavam, assim, a dar uns tremelique, o juiz falava que a pessoa tava praticando magia ali na frente dele, sabe? Tipo, é muito louco ver como o juiz, ele dava voz pra meninas, não ouvir o resto da população, sabe? Ai, dá uma gastura. É revoltante, mas é muito bom, é bem cheio de fofoca, é bem cheio de fofoca familiar, muito legal, muito legal. Eu gosto bastante dessa temática, né, de bruxaria de Salem.
Eu acho que é o meu 5º livro já que eu tô lendo sobre isso. Então, é muito legal, tô gostando. Enfim, esse vídeo tá gigante, mas é que eu falei sobre várias leituras, tá? Eu falei sobre várias leituras, eu falei sobre 3 meses de leitura. Apesar de 2 dos 3 meses eu ter lido só 2 livros. Mas enfim, gente, é isso. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo, me fala o que você achou do que eu falei aqui. Me fala o que você leu nesses 3 últimos meses. E é isso. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!